Boa tarde, Lucas. Daniel, boa tarde. Olá! Boa tarde, Mali. Tudo bem? Boa tarde, Gabi. Tudo? Deixa eu tentar ver se eu afasto um pouquinho esse tripé. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo ótimo. Que bom te encontrar aqui na telinha. Quanto tempo, né, Mali? Quanto tempo! É muito bom ter contato com você outra vez. Pois é. E hoje nós temos um assunto bem interessante, né, Mali? Isso. Quero dar boa tarde a todos, a todas e dizer que hoje vamos falar de comunicação efetiva e mais uma vez te agradecer por esse convite para a gente vir conversar um pouquinho aqui sobre isso com a sua audiência. Eu que agradeço você ter aceitado o convite, porque eu acho que é um tema muito importante em todas as Sim, relações, inclusive nas relações de trabalho, né, Mali? Porque as pessoas exato, às vezes não se atentam da importância, né, de ter exato. uma comunicação eficaz, né? E Exatamente, nem tem conhecimento. Às vezes, hoje eu li uma frase que por coincidência estava falando, às vezes a pessoa só fala e não se comunica. exatamente. E essa é a diferença. Vou botar o fone aqui para ficar um pouquinho melhor, talvez para vocês. Vamos ver se o pessoal tá ouvindo a gente bem? Acho que tá. Vamos ver se eles estão ouvindo. Alguém pode dizer se está nos escutando bem tranquilamente? Pois é, Gabi. O que acontece é exatamente isso. A gente às vezes fala, mas a gente não sabe nem por que a gente está falando, né? Nem qual é o nosso objetivo. E isso a gente vai falar hoje quando a gente tratar do efetivo, né? Porque o efetivo é isso, é justamente essa qualidade de ter um resultado, um efeito real, né? E aí é que a comunicação ela se faz mais efetiva, ou seja, você tem um resultado, você não fala, não solta palavras ao vento, né? E aí ela vale muito a pena. E aí a gente vai falar já já, quando você quiser a gente inicia o tema, tá? Você que Uma manda aí. Então, eu vou te apresentar para os meus seguidores, né, que ainda não te conhecem. Então, ela é a Mali Mota. Quem estou recebendo hoje é a Mali Mota. Ela é contadora, advogada, coach e mentora de relacionamentos. Ela é terapeuta holística, radiestesista e radionicista. É isso, Mali? Isso, exatamente. Essas palavrinhas estranhas. São Exato, diferentes. Gabi. Isso. E nós vamos falar hoje sobre comunicação efetiva. Então, a palavra é sua, fique à vontade, use o tempo da melhor forma que você achar. Tá, Joia? Então, mais uma vez, quero agradecer a todos que estão aqui presentes, né, advogados ou não, como eu falei nos meus stories. A comunicação efetiva ela é importante, como você falou também, para toda e qualquer relação, né? A gente saber se comunicar. E para que a gente desenvolva uma comunicação efetiva, a gente deve antes desenvolver uma comunicação assertiva, né? E qual é a diferença desses dois? A comunicação assertiva é aquela que tem a qualidade da asserção, é quando você declara algo, é quando você expressa algo que você deseja, algo que você pensa, algo que você está precisando, é quando você sabe se colocar. Mas nem sempre a assertiva ela é efetiva, porque às vezes você só fala e aí precisa de outros artifícios para que você engaje o ouvinte na sua conversa, para que ele perceba que ele pode ser parte desse processo. E aí a gente vai trazer aqui alguns pontos que a gente deve estar atento para desenvolver a comunicação efetiva. E a comunicação efetiva é aquela que a gente falou logo no início, que tem a qualidade de ter um resultado, um efeito real. Então é importante a gente perceber, eu quero falar isso para quê? Né? Qual é o objetivo?
né, para que ela seja efetiva. É claro que nem todas as vezes que a gente se comunicar, a gente vai conseguir aquilo que a gente quer, porque depende de outras coisas. Depende, sobretudo, do outro, né? Se você está precisando dele, depende dele. Mas é claro que a gente pode usar de artifícios para que ele entenda qual é a nossa necessidade, ou o que, que a gente pode estar... que a gente está propondo ali, e ele traga também a participação dele, a colaboração dele, para que a gente tenha aquele resultado que a gente espera, né? E aí a gente vai estar passando por esses pontos, eu relacionei aqui alguns pontinhos, para eu não esquecer de nenhum, para facilitar, quem tiver caneta, papel e quiser anotar, prepara aí, que a gente vai começar agora já, tá? Com esses passos. O Mali, e é um tema tão importante, né? Porque o advogado fala muito. Nós Exatamente. advogados conversamos demais, mas às vezes falamos até o desnecessário. E Exatamente. o que é importante, a gente acaba não falando. Exatamente. E acontece muito isso, né, Gabi? A gente está aí cansado de ouvir coisas que não levam para lugar nenhum, né? Então é importante mesmo a gente ter essa comunicação para que ela toque o outro e que a gente ganhe tempo, para que a gente seja mais rápido, para que a gente seja mais direto ao ponto e para que a gente consiga, né, se engajar ali e dizer o que eu posso fazer de melhor nessa situação, né? Então podemos conversar? Começar, na verdade? Pode começar, fique à vontade. Tá, eu quero dizer, Gabi, que quem tiver interesse em fazer qualquer pergunta, pode perguntar aqui, tá? Quem quiser fazer algum comentário também, você vai mediando aí. Eu vou lendo e vou passando as perguntas para você, Mali. Eu acho mais fácil, né? Joia. Como você achar melhor. Para mim tá tranquilo. Combinado. Bom, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora sobre a comunicação assertiva, tá? O que acontece com a comunicação assertiva? Antes da gente falar da comunicação assertiva, é importante a gente lembrar que para que a gente seja assertivo ou assertiva, a gente deve trabalhar a nossa autoestima. Por quê? Porque eu só consigo declarar algo quando eu acredito em mim. Ou eu acredito no que eu estou falando. Mas se eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu tenho medo do que eu vou falar, tenho medo de como o outro vai receber, eu acho que minha opinião não tem valor, então eu vou para uma reunião, eu me calo, ou eu aceito pontos que estão contrários aos meus valores, ou às minhas condições, ou às vezes você está numa reunião de trabalho e alguém propõe algo e você acaba aceitando, mas você sabe que não tem condições de oferecer aquilo, e depois você se arrepende porque você se cansa, se desgasta, não consegue cumprir sua palavra, mancha sua imagem profissional. Então a gente precisa ter um pouco desse autoconhecimento para que a gente entenda, né? O que eu sou, o que eu posso, o que eu quero. Isso está dentro do meu roteiro de trabalho, eu consigo oferecer isso para o meu cliente, para o meu colega, ou para a empresa, ou para o escritório, enfim. Então é importante a gente trabalhar um pouco isso, sabendo que, claro, que a gente nunca vai se conhecer por inteiro. E a gente também é sempre mutável. Hoje você pode querer e gostar de uma coisa, depois você muda, mas está tudo bem. O importante é você estar participando daquilo com a consciência, dentro do que você pode se expor ali para poder dizer o que você pensa, o que você acha, o que você pode fazer. Quando a gente tem esse medo, a gente sofre muito, tanto no pessoal quanto no profissional, porque a gente não expõe o que vem de dentro, o que a gente quer. A gente não dá limite, a gente aceita outras situações e tudo isso vai piorando. Então tem a comunicação assertiva, que é essa que a gente declara, a gente fala o que a gente pensa, o que a gente quer, claro, dentro do contexto, né? Não é tudo que a gente fala que a gente quer, nem tudo que a gente quer que a gente fala, mas dentro do contexto que faz sentido e tudo mais. E fora isso tem a comunicação não assertiva, que ela pode ser passiva, agressiva ou passiva-agressiva. A passiva é aquela pessoa que usa a comunicação, que não usa a comunicação, que não fala nada. Então ela de repente não gostou do que o líder trouxe na reunião, de um feedback, ou não gostou de um comentário, ou o cliente fez uma proposta um pouquinho mais ousada e ela não gostou, ou ela percebeu que ela não queria assumir aquilo, mas ela ficou calada, aceitou por medo de se expressar e tudo mais. Então ela se cala. Isso necessariamente vai gerar um estresse, vai gerar uma raiva, vai gerar uma insatisfação. Ela não vai conseguir chegar tranquila no trabalho. Aquilo que era agradável já passa a ser mais tenso e começa a afetar aí a saúde mental e emocional. A comunicação agressiva é aquela pessoa que rebate tudo, reage tudo na hora e que também não pensa, né? Que acha que está sendo assertiva, mas é uma assertiva exageradamente, como você falou, que a gente às vezes fala coisas. Então fala às vezes o que não era para falar, ou fala num tom que não é apropriado, ou fala no momento que não é apropriado, fala de cabeça quente. E isso também é agressivo, né? Fora usar de xingamentos, usar de rótulos e tudo mais. E a passiva agressiva é o que muitas vezes a gente vê e a gente não percebe.
É aquela pessoa que no momento que era para se expressar, não se expressa, desculpa, não se expressa, fica caladinho. Geralmente isso acontece mais em relações contínuas, né? Um colega de trabalho, um marido e mulher, os sócios, fica chateado, fica pé da vida, não fala ali na hora. E mais tarde, em algum momento, que ele aproveita um gancho, aí solta piadinha, solta ironia, com relação àquele assunto de antes. Então, ele está tentando se expressar mais tarde, porque a raiva existiu por conta dele ter usado a comunicação passiva, e ele se expressa de forma agressiva. Ao invés de chegar e dizer, olha, vamos conversar um pouquinho, tem uma situação aqui que está me incomodando, eu gostaria de expor o que eu penso, eu gostaria de ouvir o que você pensa, e a gente chegar a um consenso sobre como a gente vai se comportar a partir de agora nesse ponto. Então, é importante que a gente lembre da necessidade da gente desenvolver essa comunicação assertiva para que a gente não use da não assertiva, que traz muito mais desgaste para as relações. Certo? Ô Mali, num caso desse que você falou sobre a passiva agressiva. É como se a pessoa errasse duas vezes, porque ela perde a oportunidade de falar e depois quando ela se comunica da forma errada. Perfeito, Gabi. É isso mesmo. E veja que na passiva agressiva, ela gera mal a ela mesma, né, ela mesma, porque ela se cala, afeta o chakra laríngeo, que é da comunicação, afeta a glândula tireoide, envolve tantas outras coisas. E quando ela se expressa, afeta a relação, machuca o outro. Às vezes o outro achou, às vezes o outro nem percebeu que esse episódio no passado afetou tanto, porque ela não se expressou. E aí às vezes não entende por que ela vem com piadinha, vem com ironia, vem com coisas, é por conta disso do passado. Entende? Às vezes então é isso que a parte nem entende, né? Não entende, Nem sabe do que se trata. Pois é, e aí essa comunicação passiva-agressiva, ela não é efetiva, porque o recado que você está querendo passar, às vezes ele não vai entender, só vai desgastar, porque ele vai fazer uma imagem de você, de que você é agressiva e tudo mais, e não vai entender, vai começar, aí gera um outro conflito, percebe? Entendi. Então gera todo um outro conflito. Perfeito essa sua observação. Por isso é que é importante a gente exercitar, né? Evitar tanto a passiva quanto todas as que não são assertivas, né? Na hora que você deve se expressar, exercitar um pouquinho se expressar. A gente vai falar isso agora na assertiva. Eu vou tocar em alguns pontos que eu percebo nos clientes, nos atendimentos, o que eles trazem, independente da relação, né? A gente vai falar isso agora. E entender que tudo é um processo, né, Gabi? A gente não nasce sabendo. E a gente vai treinando. E que o ambiente, ele tem muito poder sobre nós, às vezes. Às vezes você chega bem, mas a presença de uma outra pessoa, a depender de como você interprete ela, a imagem que você tem, isso afeta um pouco. É por isso que é importante você trabalhar a sua autoestima, o que você pode, o que você quer, tá? Para que você consiga se colocar diante da situação e não ficar acuado, certo? Entendi. Então vamos lá. Vamos falar primeiro da assertiva, que é a base, e depois a gente vai para a afetiva. Porque assim, como eu falei antes, nem toda assertiva é afetiva. Mas a afetiva precisa ser assertiva, tá? Porque você precisa declarar o que você pensa, fazer aquela asserção do que você quer e tudo mais, e ter uns artifícios para que você engaje a pessoa e tenha um resultado, caso a pessoa se envolva também ali. Então vamos lá. Para que a gente tenha uma comunicação assertiva, a gente precisa respeitar a nossa opinião. Porque, veja, se eu não respeito a minha opinião, se eu não concordo nem com o que eu estou falando, eu não vou conseguir expressar, eu não vou conseguir sustentar, não é? Então a gente precisa passar por isso. O que eu penso? O que eu quero? O que eu gosto? Isso é o que eu penso ou o que a doutora Gabriele pensa? E será que eu consigo colocar isso de forma educada? Diz que está travando, Gabi. Estúdio Toledo. Não. Para mim também não. Tem para alguém mais que está travando, gente? Vamos ver se é do Estúdio Toledo ou se é mais geral. A gente vai seguindo, tá? Espero um retorno de vocês. Então, assim, eu preciso entender isso, né? Se aquilo é meu ou é do outro, né? A gente tem um feedback aqui de Fernanda. Gratidão, Fernanda. Ela disse que dela tá normal. Estúdio Toledo, então, espero que melhore aí. Pode ser que seja alguma coisa sua, tá? Mas vamos seguindo aqui. Então, Gabi, é importante que a gente perceba isso. Porque senão a gente fica Maria vai com as outras. A gente acaba indo no embalo do outro, da opinião do outro, e a gente não pensa. E isso a gente vai exercitando aos pouquinhos. É claro que isso tem muito a ver com influência também do passado. Infância, não é? Às vezes a gente não percebe que aquela trava vem de infância, aquele bullying que eu sofri na escola, quando a professora perguntou e eu fui falar e os coleguinhas riram, eu guardei aquilo dentro de mim, é um bloqueio emocional, energético,
e você não consegue falar. Vinha aquele, no seu subconsciente, você nem percebe às vezes, mas vinha aquele medo, aquele desespero, estou em perigo. Então eu me calo. Aí vem as pessoas mais tímidas, mais travadas. Então é preciso que a gente observe que a gente deve trabalhar na gente, tá? Para que a gente consiga desenvolver aos pouquinhos essa comunicação e ter resultado assim fantástico. Para você conseguir fazer uma boa reunião, fechar uma proposta com o cliente, né? Quem é advogado e tudo mais. Coragem de expor a sua opinião. Isso passa pela autoestima. Sim. Não é? É claro que nem sempre a gente vai estar com aquela coragem, vai dar aquele medo, vai ter aquele frio na barriga, aquela tremedeira, aquela suadeira, mas vai assim mesmo, tá? Porque se é o que você precisa falar, é o que você sente, é a sua opinião, fale. Às vezes a gente tem tanta fantasia, a gente acha que o outro vai recriminar, vai achar um absurdo, e não é. De repente ele acaba concordando, pois não é que você estava certo, eu não pensei nisso, e você, ufa. Então fale, né? Se expresse. E se não for, entra nesse ponto também de entender que o outro não é obrigado a concordar, não é obrigado a compreender. Às vezes ele não consegue enxergar o seu lado, mas você se expõe, você coloca a sua opinião. O importante é você não se violentar, é você não aceitar coisas que você não quer fazer, certo? Então isso é importante. E aí eu boto aqui, você vale mais do que a imagem que o outro tem sobre você. Porque às vezes a gente pensa, cara, e se eu falar isso, o que meu líder, né, o supervisor vai achar? O que meu cliente vai pensar? Infelizmente, a gente não tem como controlar o que ele vai pensar. Pessoas boazinhas, que ficam sendo boazinhas e se maltratando, não conseguem agradar todo mundo. Pelo contrário, os outros pisam mais. Então você precisa... Ninguém consegue agradar todo mundo, né, Mali, o tempo todo, né? Ninguém consegue. Ninguém consegue, porque pra gente agradar todo mundo o tempo todo, a gente se desagrada. E aí a gente emana essa energia de desvalorização, porque você primeiro se desvalorizar e você vai atrair outras pessoas que vão me desvalorizar. Certo? Mas na hora que você dá o limite, você diz, olha, eu consigo até aqui eu faço. Então, olha, isso aqui, eu vou lhe dar, a gente faz essa proposta, o valor é esse, mas eu vou te dar de quebra até uma coisa, eu vou te acompanhar nisso, ou você ganha uma consulta, alguma coisa, ou eu vou te acompanhar nesse processo. Você pode até fazer algo mais, mas consciente de que você quer dar aquilo, porque você escolhe, e deixando claro que você vai dar mais, mas não se obrigando, sabe? E expressando muito bem isso, para que você fique bem com você, se valorize. E essa forma de comunicação, Gabi, eleva o seu valor como pessoa e como profissional, né? Porque você consegue levar para o cliente uma proposta, você consegue se impor ali, e ele vai conseguir perceber o seu valor e vai pagar o seu valor ali do seu serviço. Muito bem, né? Pago, porque ele entende que você tem aquele know-how, aquele valor ali. Depois, a gente deve lembrar que não existe nem certo nem errado. Apenas a maneira de pensar é que pode ser diferente. Então, o que você vai falar, pode ser que ele concorde ou não. Vale a pena você trazer isso para a discussão, tá? Não se cale por medo de não ser aceito. Você só vai saber se ele vai aceitar ou não se você falar. E se ele não aceitar, também não é o fim do mundo. Você pode se abrir para uma nova oportunidade. E aí ele pode fazer uma contraproposta e você vê, analisa. Mas é da comunicação que tudo começa. Eu vejo, Gabi, que tudo começa com a conversa. Não é? Primeiro você conversa com o cliente para depois fechar a proposta. Primeiro você conversa com a pessoa para depois namorar. Primeiro você conversa com a pessoa para mostrar a sua casa para depois você vender. E se você não tiver uma comunicação assertiva e efetiva, você não vai ter resultado. Então é importante a gente lembrar disso. O Mali, na verdade, passa também por uma fase de autoconhecimento, né? Porque se eu me conheço, eu sei até onde, eu sei o meu limite, eu sei até onde eu posso ir, eu sei o que eu tenho capacidade de oferecer e o que eu não tenho, né? Perfeito, exatamente. E aí não fica um conflito de você oferecer mais até do que você pode, né? Você já deixa mais claro ali. E também você entende se a contraproposta te atrai, se não, também não. Então é importante trazer isso, né? Porque não cria expectativa, depois não fica frustrado. Não, e aí... né, Mali, que a gente também tem que estar aberto à contraproposta, porque tem muita gente que não... Perfeito. Isso. Não tá. Você trouxe esse ponto que é maravilhoso, que está na parte da comunicação efetiva. Porque justamente para que tenha um efeito real, a gente tem que lembrar que a nossa verdade não é absoluta. E que quando você se abre, você cria uma nova oportunidade, que pode ser o tchan da questão e resolver. Não é? Mas se você fica só num ponto, o outro pode não querer e acabou. Então você não está negociando, querendo buscar uma solução para o conflito. Você só está pensando de um lado. Então é importante, tem que ter esse jogo de cintura. Se a ideia é solucionar, pouco importa se vai ser a minha ou se vai ser a sua. De repente a sua é melhor e traz ganho para todos. Maravilha, né? Então a gente vai chegar lá também na parte do efetivo. Isso mesmo, Gabi. E treinar a expressão. Quando você treina essa expressão da sua ideia, você vai gerando autoconfiança.
Então, aquilo que eu falei, mesmo com medo, vá. Porque a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez pode dar um desespero, depois você está mais treinado, você já se acostuma. E a gente às vezes percebe como a gente vai atraindo clientes com o mesmo perfil. Não sei se você percebe isso. Tem época que você atrai cliente que chora o preço, depois tem época... Quando você for treinando isso, você já vai mudando essa situação. Primeiro que você já sabe como lidar, né? Você já se prepara. Segundo que você já vai estar se valorizando, você já muda o seu patamar, né? Você já consegue oferecer uma coisa com mais segurança, ele já sente ali, já fecha mais rápido. E aí as coisas vão fluindo, tá? Mantenha o contato visual com o seu ouvinte. Né? Veja mesmo no olho a olho, converse ali. Porque se você não está segura do que você vai falar, você nem vai olhar para o olho dele. Você vai ficar meio cabisbaixo, ele não vai sentir confiança, ele vai achar que você está meio enrolando, ou que você não está segura naquele assunto, ou naquele processo. Então precisa isso. Ali você está declarando para ele, eu estou com você, eu estou entendendo, eu estou aqui, a minha palavra é essa. E isso gera, vai caminhando para a comunicação efetiva. Primeiro a gente passa pela assertiva e vai para a efetiva. Certo? Postura de quem está seguro quando você fala. Então, coluna ereta, ombro para trás, peito para frente e olho no olho que te faz elevar o queixo, tá? Então, você fica ali. A gente, através da fisiologia, a gente expressa isso. Sem contar que a gente expressa pra gente, né? Porque as pessoas não prestam atenção, né? Isso. Legal. Isso. E assim, Gabi, a minha fisiologia, a minha postura, ela passa para mim uma segurança. Ela mostra para mim do que eu estou ali disponível para fazer, quem eu sou, né? Você se desarma. Quando a gente conversa, gente, com uma pessoa assim, ó, você tá travada, você tá com medo, sabe? Então se você até, tipo, sim, agora, eu tô armada aqui, porque vem algo aí que não é bacana. Mas na hora que você bota o peito aberto, você joga o ombro para trás e você está ali disposta, não quer dizer que você vai lutar, brigar, quer dizer que você vai analisar, vai ver, também está disponível, você se abre. Então tudo isso é uma comunicação não verbal que te passa essa segurança. É uma coisa assertiva e depois gera para efetivo, certo? Deixa eu ver outro ponto que eu coloquei aqui. Agora sim, a gente encerra essa parte da assertiva, tá? Vamos agora para efetiva. Tem um monte de gente aqui querida que passou por aqui. Quero agradecer aos seus seguidores e aos meus. Quem tiver pergunta, gente, ou quem quiser compartilhar uma experiência. Ah, Amália, eu vivi isso. Ah, Gabi, eu vi isso. Realmente, eu tenho essa dificuldade. Vamos conversando que a gente vai trocando aqui, tá? Comunicação efetiva. Primeiro, saiba antes o que você quer falar, o que você deseja com a sua fala, aquilo que você pontuou muito bem no início. Não vamos soltar palavras ao vento, não vamos irritar o outro, não vamos ficar repetindo tudo do passado, não vamos ficar jogando na cara o que o outro faz. Pense, eu quero falar isso para quê? Aonde eu quero chegar com essa minha fala? Isso vai lhe levar a uma comunicação efetiva. Depois, faça um roteiro mental ou até escrito da sua conversa. Mais ou menos. É exatamente isso. Se programe. Isso. É claro que essa programação, ela não é rígida, não é, Gabi? Primeiro, porque na hora você pode ter uma ideia diferente, ótimo, ouça a sua intuição. Segundo, porque você está com um interlocutor, então ele vai falar alguma coisa, ele pode se expressar, mas aquilo faz com que você não esqueça, às vezes, um ponto importante, um argumento importante, que poderia salvar ali, né, a comunicação. Então faz mais ou menos um roteirinho. E esse roteirinho que eu sugiro que você faça é, primeiro, fale o que você gostaria com aquilo que você está dizendo. Qual é o seu objetivo, né? Depois, quais ganhos... Aliás, desculpa, eu pulei uma etapa. Primeiro, comece elogiando. Isso é super importante, tá? Sobretudo para feedback aí, ó. A área, esse lado mais corporativo, feedback, comece elogiando. Ah, Amália, eu elogio a manipulação, eu vou enrolar? Não. Primeiro, seja sincera, ponto. Você já não vai enrolar ninguém. Sempre o outro tem alguma coisa bacana para você elogiar. Se você puder elogiar a pessoa e se puder elogiar atos, atitudes dele, tá? E terceiro, que todos nós temos a necessidade de ser amado, de ser elogiado, de ser reconhecido. Então você não vai estar enganando o outro. Você vai estar fazendo algo que você diz pro outro, eu reconheço algo bom em você. Mas agora eu vou tocar em algo que pode não ser agradável, mas que é para o nosso crescimento. Por exemplo, um sócio, um sócio mesmo, ou um funcionário da empresa, né? Enfim, ou em outras relações, quem estiver aqui que não seja advogado. Então, comece elogiando a pessoa, a situação, tá? Depois você vai pensar, você vai dizer para ele o que você gostaria com aquilo, tá? E depois traga os ganhos que a relação vai ter. Porque assim, Gabi, muitas vezes a gente acha que quem inicia a conversa tá querendo uma vantagem que eu não vou ter. E aí é importante você dizer...
Entende? Aí às vezes a pessoa já se fecha, tipo, lá vem você, o que é que você quer? O que é que não tá bom pra você que você quer que eu mude? Mas aí quando a gente mostra que aquilo ali vai ser um ganho pra relação, pô, bacana. Valeu, Gabi, eu tava percebendo isso. Então, por exemplo, coisas às vezes simples do dia a dia, às vezes você compartilha mesa com um colega que dá uma bagunça e tudo mais. É óbvio que se ele continua daquele jeito, a relação de vocês se desgasta. Se vocês dividem documentos, que às vezes o local era ali, aquela pasta ali, mas um pega e fica o tempão, e devolve, esquece de devolver, ou a impressora, o que imprimiu não repôs o papel bem branco, isso vai desgastar. E aí na hora que você diz, ó, fulano, eu tive uma ideia, que tal se a gente fizer isso? Vai ser bom para todo mundo, vai ser bom pra gente, você vai se desgastar menos, a gente não vai se estressar, o trabalho vai andar. Então, é importante que tenha um resultado, um ganho para todos, tá? Para que a relação melhore. Depois disso, Gabi, fale com quem pode lhe trazer um resultado. E aqui eu chamo a atenção para queixa, porque às vezes a gente não sabe o que a mesma palavra queixa significa. Só existe queixa quando você se abre para aquela pessoa que vai resolver a sua questão. Então, se eu estou com um desafio na minha convivência com você, que é minha colega advogada lá no escritório, Bragueto, se eu estou com um desafio, pouco importa se eu conversar com Patrícia, com Ana, com Juliana. Se eu fizer com Ana, com Juliana, uma vez só, porque eu estou muito chateada e quero me desabafar, escolho uma delas, tudo bem. Às vezes a gente se abre com uma outra pessoa, que não é aquela responsável para trazer a solução, por um desabafo ou para pedir uma opinião, tá beleza. Mas se eu faço isso com 3, 4, quanto para o escritório todo, eu estou fazendo uma fofoca que não vai resolver de nada e que elas não vão trazer resultado nenhum e seria muito mais inteligente relacionalmente e emocionalmente que eu parasse e conversasse com você, porque eu peço que você mude algo na sua atitude. Então, essa comunicação, para que ela seja efetiva, devo fazer a queixa à pessoa que é responsável pela mudança. Porque se eu não faço a queixa para a pessoa que seja responsável pela mudança, eu estou fazendo fofoca. E isso não é bacana. Percebe? E isso é tão engraçado, porque isso acontece bastante, né, em ambiente corporativo. E eu trabalhei em uma época num escritório em São Paulo e isso acontecia muito. Que ao invés de chegar e falar ou com o chefe ou com quem estava acontecendo, as conversas começavam a ficar no corredor. E isso começou a acontecer muitas vezes. E foi desgastando, desgastando, que algumas pessoas deixaram a equipe. Eu fui uma delas. E uma outra pessoa também, logo em seguida, que era uma funcionária, uma advogada bem antiga do escritório, não suportou o ambiente e saiu por conta das fofocas. De não aguentar, porque a pessoa ia, reclamava, ao invés de falar com quem deveria falar, não falava, e aí ficava um ambiente ruim para todo mundo que trabalhava junto. E às vezes não se dá conta. Isso, não percebe. Às vezes, Gabi, a gente tem esse hábito, né, do julgamento, da crítica, e a gente às vezes quer se sentir pertencente a um grupo. Então, se eu falo mal de Joana e Patrícia se junta a mim, eu já estou um pouquinho mais forte naquela minha atitude. Mas só que isso é ilusório, gente. A gente perde tempo, a gente gasta energia. Até botei na postagem essa semana, quando a gente fala de outra pessoa, seja bem ou mal, a gente tá doando energia para aquela situação. A gente gasta energia, a gente usa o nosso tempo que a gente poderia estar produzindo conteúdo, tá fazendo uma peça, um processo, está resolvendo a coisa, estudando. E não vai adiantar de nada. Você só vai acabar envenenando, como você trouxe esse exemplo, tanto a pessoa, né? E às vezes quem faz isso tem essa intenção mesmo de pegar e botar um contra o outro, ou o ambiente todo. Então não é bacana isso. É melhor você conversar com quem você acredita que vai resolver. E se é uma atitude sua, a melhor pessoa para falar é você. Porque até se eu me reportar ao líder, de repente o líder vai se reportar a você vai contar a tua história, a não ser que você reporte o líder, se for da política da empresa, e junte os 3 para conversar. Mas a pessoa é quem sabe exatamente o que aconteceu. E você espera que ela é que mude, que ela é quem faça alguma coisa, ou ajuste pelo menos. Então tem que ser com ela para que seja mais efetivo. Né? É importante isso que você falou. E a gente vê muito isso, muito isso. A gente vê no ambiente corporativo, a gente vê em família, demais. Né? Então, não adianta, não adianta. Pois é, Gabi. Depois o seguinte, fale do ato e evite falar da pessoa. É importante também.
Porque assim, às vezes a gente esquece, a gente vai comentar algo, por exemplo, eu posso virar pra você, não gostei da sua atitude, e aí eu viro pra você e já começo a lhe atacar. Gabi, você é egoísta, você é interesseira, você é desorganizada, e aí eu tô falando de você. Só que você pode não ser assim. Você pode ter ficado assim por um tempo, porque você tava com muito processo, muita coisa, e isso desequilibrou, descontrolou, enfim. Mas aí quando você fala da situação, além de você não rotular a pessoa, que é coisa muito chata a gente ficar rotulando o outro de desorganizado, de metido, de egoísta, de não sei o quê, você fala do ato. E o ato diz que a pessoa vai mudar, porque só foi um ato. Então eu posso até dizer, Gabi, me desculpa a franqueza, eu gostaria de conversar com você. Eu achei que você teve uma atitude egoísta naquele momento, porque eu achei que você talvez só tenha pensado em você. O que você pensa sobre isso? Como é que a gente pode conversar sobre isso? Então veja que você fala da atitude e não dela, da pessoa. Então é importante que a gente se atente a isso para na hora da comunicação, e aí acaba sendo uma comunicação afetiva também. Percebe? Porque tem afeto, tem carinho. Então eu estou numa comunicação assertiva, afetiva e efetiva. Porque se eu estou declarando algo com carinho, com cuidado, ela vai ser efetiva, porque eu vou conseguir tocar o outro. Porque se eu já chego atacando o outro, ele já se arma. E às vezes nem quer, ou ele vem com agressividade. Aí a gente parte para uma comunicação violenta, que é outro aspecto também que a gente precisa cuidar. Percebe? Então, é importante isso. E como você falou antes também, Gabi, é importante a gente se abrir para novas formas de pensar, não é? A nossa verdade nem sempre pode ser absoluta. E aí, se eu me abro, como você bem colocou antes, ela vai ser efetiva. Porque de repente eu só vi um caminho de solucionar. Você vem desmale. Mas sabe por que eu fiz isso, talvez? Porque naquele dia eu senti que você fez isso. Se da próxima vez você pegar aquele documento e colocar numa gaveta, eu estava pensando, eu já não preciso trazer um exemplo. Aí eu digo, que massa, então tá bom, Gabi, então vamos fazer assim. Pronto, resolvido. Eu não pensei, eu não sabia. Mas se eu me abro para a sua colocação, para a sua forma de pensar, para a sua opinião, para a sua solução, a gente tem um ganho para a relação muito melhor. Percebe? E na verdade nós nem sempre estamos certos, né? Parte do Exato. pressuposto que nós também erramos e tem essa questão, né? Às vezes aquilo pra gente tá errado e pro outro aquilo tá certo. Porque não tem certo e errado, né? Exatamente. O que às vezes é bom para você, pode ser que o outro não goste, ou às vezes o que você acha que nem precisa de tanta organização, o outro precisa disso para viver bem no dia a dia, no trabalho, para se desenvolver. Então é importante que a gente escute, né? E falando disso, Gabi, é importante a gente lembrar também que o outro não é nosso inimigo, tá? A gente vê muito isso, às vezes você já começa uma conversa, fica lá, vem uma DR, já vem uma coisa, acha que o outro é inimigo. Vamos lembrar que estamos todos no mesmo time. Se a gente está na empresa, a gente tem que se juntar para achar uma solução para que a nossa empresa tenha um melhor resultado. Se a gente está numa relação afetivo-sexual, eu, meu marido, a gente não está brigando com o outro. A gente vai se abrir, vai ouvir a vulnerabilidade do outro, a potência que o outro tem, a fortaleza, a minha, e a gente vai se juntar para que a gente tenha algo melhor para a gente. Essa é a intenção. Então, quando eu entendo que você, Gabi, por mais que você tenha tido uma atitude que eu posso julgar como egoísta, que você não é minha inimiga, mas que a gente pode se juntar e você pode ajustar algo, a gente cresce. E aí eu não vou armada. E aí o conflito vai ser resolvido. Percebe? Muito melhor, né? Muito. E tá todo mundo adorando a conversa, Mari. Que bom. Eu vi aqui. Um monte de gente bacana. Um beijo, clientes, amigas passando por aí. Um beijo a todos. Vamos lá. Importante também, Gabi, a gente lembrar do nosso tom de voz. O nosso tom de voz, ele toca mais do que o teor da mensagem. Ele já chega mais rápido. Então, fale um tom mais baixo, por mais que você esteja chateado, chateada, se não é o momento de conversar, desculpa, você pede aí para conversar depois, você diz, poxa, eu estou um pouquinho ainda refletindo sobre, vamos conversar amanhã, né? Vamos conversar depois, e abaixa o seu tom de voz, porque a gente consegue se comunicar muito bem se a gente tem um tom de voz mais tranquilo, até mesmo para que a gente possa ouvir o outro, exercitar a empatia, do que a gente já ir de uma forma agressiva, não é? E é importante a gente lembrar disso, do tom de voz, tá? Porque às vezes, para iniciar uma conversa, a gente já chega armado, né, Mari? E surpreende o outro. Exato, Gabi. Você já repassou, já fez o seu relatório, e aí você chega armado. E o outro tá totalmente inocente e desarmado, né? Exato. E às vezes, como você bem colocou, é o primeiro momento que ele vai parar para refletir sobre aquilo. Lembra do exemplo que nós temos antes da comunicação passiva, não passiva-agressiva? Às vezes o outro nem percebeu que você ficou com aquela mágoa.
E ele, poxa, Gabi, desculpa, eu nem percebi que ficou chateado. E você tá ali remoendo há 2, 3 meses, e quando você volta, eu nem me lembro, né? Enfim, então é importante a gente ter essa calma, essa paciência nessa conversa. E entender que não precisa da agressividade. Ele vai te escutar mais ainda se você falar mais baixo, e você conseguir com calma expressar tudo do que você for de uma forma mais agressiva, né? E outra coisa também, Gabi, é a gente exercitar falar com um leve sorriso no rosto. E aqui a gente sai um pouquinho da área do conflito, porque às vezes a gente diz, Marley, nem sempre a gente consegue. Quando a gente está no conflito, nem sempre a gente consegue dar um leve sorriso. Mas vamos pensar agora numa situação normal, onde a gente quer ser uma comunicação efetiva com o nosso cliente, com o líder, uma proposta, você vai fazer uma reunião com um outro escritório de um outro estado, que você quer fazer uma proposta bacana, sempre exercite falar com um leve sorriso no rosto, porque você já cativa, você já emana carisma, você passa uma certa segurança. Claro que você não vai enganar o outro. Você está falando o que é importante, o que você gosta, o que você acha, mas isso traz mais leveza, traz mais carisma, mais conexão. E até se a gente tiver o telefone, hein, Gabi, pode fazer esse treino. Na hora que você fala, oi, bom dia, tudo bem, como é que você está? A pessoa sente de lá a sua energia. A energia não tem fronteira. Do que você fala, alô, bom dia, pois não, é diferente, entende? Então é importante a gente exercitar esse leve sorriso. E quando a gente faz isso, eu exercito também, estou desarmada. Né? A não ser que a pessoa seja um artista, mas eu estou desarmada, estou aqui aberta porque quero te escutar, quero te ouvir. Então tudo flui melhor, com mais leveza. Né? É importante a gente exercitar isso. Outra coisa que eu botei aqui é escute o outro sem interromper e anote os pontos que você quer depois trazer na conversa. Porque às vezes a gente está numa conversa e aí o outro vai e dispara, poxa, mas naquele dia você fez isso, eu não gostei, aquilo. E aí você pode, né, pede licença, eu vou anotar aqui só para não esquecer, se for uma questão, enfim. E depois você vai aos pouquinhos no seu momento falando sem interromper. Porque é importante que a gente perceba a emoção do outro. E assim, Gabi, cada um leva de um jeito. Às vezes, você fala desse assunto com uma pessoa, ela pode não sofrer tanto, mas outra que possa ser mais frágil, que possa já ter certas memórias, né, que causam dores de um pai que foi agressivo, de um pai que brigava o tempo todo, de um outro líder que foi assim, que ela já está mais traumatizada, isso de repente chega mais forte, né? Então é importante ter esse cuidado para que a comunicação flua e você possa deixar o outro à vontade, sem essa arma, né? Para que se envolva. Escute com a intenção de entender o ponto de vista do outro. Vamos exercitar a empatia, né? Muitas pessoas falam, empatia é você se colocar no lugar do outro. Eu até defendo que não é isso, porque a gente não consegue nunca se colocar no lugar do outro. Cada um tem sua experiência, né, Mari? Perfeito, tem seu filtro, tem sua ideia, a gente não consegue. Mas na hora que eu penso assim, ó, Gabi, mesmo que eu não consiga nem imaginar o que você está sofrendo, para mim a sua dor é legítima. Eu respeito. Eu entendo o que está doendo para você. Não sei, não consigo sentir, mas eu entendo. Basta eu entender, eu querer entender o que está doendo para você. Então, desculpa, naquele momento eu falei, talvez foi uma brincadeira sem intenção, mas se lhe doeu, eu aceito que lhe doeu, né? Desculpa. E não dizer para o outro que é besteira, que é bobagem, não fique assim, porque a dor dele é legítima. Pode não doer em você. Quantas vezes às vezes a gente ouve uma colega comentar alguma coisa de alguém e a gente diz, que besteira, você ficou chateada com isso. Não é besteira para ela, não é? Então, quando o outro vier se queixar com a gente, porque aí é uma queixa de verdade, porque fui eu que fiz, né, não tá fazendo fofoca, eu devo acolher isso. Por mais que eu diga, cara, eu brinco assim com todo mundo, você é a primeira pessoa que faz isso, vamos respeitar. Porque para ela não foi bacana, né? O jeito não foi bacana, enfim. E aí é importante a gente exercitar isso, tá? Escolher evitar o julgamento e a crítica. Eu sei que é super difícil, mas é um treino. É difícil. Mas é um treino, né? Se a gente pensa, cara, por que eu vou ficar o tempo todo julgando um, julgando o outro? E aquilo. Quanto mais a gente observa algo no outro que incomoda a gente, mais aquilo vai se acentuar. Então, tipo, chegou meu colega, ai, como ele é bagunceiro, como ele grita, como ele me irrita, sempre você vai ficar com isso. Até você desenvolver uma antipatia e aí vai ficar complicado. Você já não quer trabalhar, você já não suporta mais. Mas se você não olha para aquilo e começa a buscar pelo contrário, começa a agradecer na sua mente, poxa, como ele é educado, né? Ou pelo menos como ele fica caladinho ali, não me atrapalha, eu tô aqui, ele pode não ser tão proativo, mas ele também não atrapalha, faz silêncio, enfim. Veja alguma coisa de positivo que tem, né? Seja grato, veja uma qualidade que ele tem, ao invés de você ficar vendo os pontos que não te agradam, certo? Entenda que você não é obrigado a concordar com o outro, quando o outro te trouxer essa ideia. Porque assim, ó, compreender não é você
aceitar e querer fazer aquilo. Você pode até entender, eu compreendo, respeito, mas eu acho que não é bacana pra gente. Então você também pode se colocar. E aí quando você entende, Gabi, que você pode se colocar sem ser forçado, você não tem medo da conversa. Porque tem muita gente que tem medo da conversa porque acha que o outro vai encurralar ali. E aí ele vai ter que ser obrigado a aceitar. Então ele não quer nem conversar, ele foge. Às vezes. Mas na hora que você pensa que você pode ouvir, você pode dizer, olha, eu compreendo, ou então até não compreendo, ou então compreendo, mas eu não concordo, eu compreendo o seu ponto de vista, mas para mim não faz sentido, então eu não quero. Aí você sabe que você consegue se defender e decidir ali. Não precisa esse desespero todo. Percebe? Uhum. Pergunte-se sempre, qual é a outra forma que eu tenho de solucionar isso, né? De entender isso melhor. Caso você não esteja conseguindo entender aquilo. Caso você não esteja conseguindo solucionar aquilo, né? Ou pergunte para ele também, caso você tenha trazido uma solução e ele não concorda, não gosta, pergunta. Você pensa em uma outra forma que a gente possa fazer para que a gente viva melhor, para que a gente organize melhor nosso trabalho, ou para que a gente desenvolva melhor, enfim, essa reunião, essa situação, né? É importante, aí a gente exercita a empatia, a gente exercita escutar o outro, ouvir a voz do outro, que a nossa verdade não é absoluta. E aí a gente chega à conclusão, é efetivo, não fica só com a ideia que você veio, se não atender minha ideia, eu saio da conversa e não tem resultado, percebe? Nenhum. Então é isso. E também, Gabi, entender qual é o ponto de vista do outro, né? Às vezes a gente não vai saber o motivo. Isso eu sempre digo nas mentorias, independente da relação. Ah, eu gostaria de entender por que meu marido faz assim. Gostaria de entender por que meu líder faz assim. Às vezes você não vai entender. Por exemplo, eu vou trazer um caso aqui rapidinho de uma pessoa que estava me dizendo que ela estava muito chateada porque ela se sentia abandonada por uma pessoa superior, não acompanhava o trabalho e tudo mais. E depois, mais tarde, ela veio entender que na vida pessoal dessa pessoa, ela tinha muitos traumas de abandono. Então, essa pessoa foi abandonada, tem uma história lá pessoal dela de abandono, e era assim que ela ia se relacionando com as pessoas. Então, ela não conseguia dar uma atenção, dar um feedback positivo, apoiar, e ela estava se sentindo meio à toa, sozinha. Então, isso, ela teve essa delicadeza de perceber que era um motivo. Mas, às vezes, a gente não tem. E às vezes a gente não entende certas coisas. E às vezes a gente nunca vai saber, porque o outro não vai se abrir. Mas a gente pensa, bom, é o que ele está podendo me dar, é o que ele está podendo fazer, vamos ver como a gente resolve com relação a isso. Mas não necessariamente você já começar a rotular, brigar, criar confusão, porque tem dores por aí, né? Tem coisas por aí que às vezes a pessoa não está conseguindo processar e resolver. E é isso, Gabi. Chegamos ao fim, lembrando que a comunicação efetiva, ela é fundamental para toda e qualquer relação, né? E é importante que a gente passe por essas observações, esse treinamento, para que a gente desenvolva tanto assertiva quanto afetiva. Mali, na verdade, nós não, muitas vezes nós não conseguimos ter acesso a essas dores da outra pessoa. Nós temos as nossas e agimos da forma Perfeito. que agimos e o outro também age da forma como ele age. E agora, com essa questão da pandemia, as coisas estão um pouco diferentes, porque nós não temos mais esse contato físico, né? Esse contato é mais online. E que talvez gere aí uma empatia diferente. Exato. Eu já percebi algumas mudanças e ontem nós comentamos numa reunião que as audiências online têm sido melhores do que as presenciais. Que maravilha, né? E todo mundo tinha um certo receio, ninguém queria, Perfeito. gostaria, e as audiências online estão acontecendo de forma mais agradável, as pessoas estão mais calmas, talvez por conta do ambiente. Exatamente. A gente sabe, Gabi, quanto o ambiente, né, da justiça, ela traz um certo, né? Às vezes a pessoa se assusta e tudo mais. E é interessante isso para a gente ver se trouxe essa situação e eu me lembrei de duas coisas. Primeiro, a gente abre para o novo, né, porque a gente comentou aquilo. A pandemia, ela traz isso de bom e a gente vê o quanto o online está crescendo, o quanto a gente está se reinventando, né, para que a gente se adapte. E segundo, e justamente pela pandemia, a gente não sabe o nível de estresse, de tristeza, de sofrimento que o outro tá, né? Cada um sabe de si. Às vezes o outro mora sozinho, é um concursado que está em outro estado e a família toda está longe e ele está passando por questões e aí é um colega seu de trabalho, tá? Ou, sei lá, enfim, outras situações mais, alguém que pode ter perdido alguém por conta do Covid, da família, alguém que possa ter perdido questões financeiras. Então, é um momento delicado.
Se antes já era, se para a gente desenvolver essa comunicação a gente já deveria existir a empatia, agora é mais ainda. E assim, Gabi, o que a gente deve lembrar também é que se comunicar é uma coisa que exige treino. Não é fácil para todo mundo. A maioria das pessoas não se comunica. Não. Porque tem medo de falar, tem traumas, tem vergonha. Então, às vezes, você é expressiva, você é expansiva e você exige que o outro também te traga um retorno naquilo e não vai acontecer. E aí também deve ter essa empatia. Eu me lembrei de uma coisa agora. Algumas pessoas acham que a oratória é um dom. Que ser um bom orador, que uma pessoa que conversa bem é um dom. E há uns 6 meses atrás eu ouvi de uma pessoa que falou para mim, não, isso não é um dom, isso é um treino. Qualquer pessoa que treina Perfeito. pode se comunicar bem. Na verdade, nós não treinamos. Exatamente. Nós não treinamos. Se você observar, Gabi, um dos maiores medos é o medo de falar em público. Por quê? Porque você vai se expressar, você tem medo de dizer o que sai de dentro e você tem medo do que o outro vai ouvir, das críticas. E aí, quando a gente está numa reunião, que às vezes tem 5 pessoas, aquilo pode parecer um público assustador para algumas pessoas. Sobretudo a depender do cargo, né? Se eu for me relacionar com você é o líder do escritório, que veio do outro estado, enfim. Então, isso acontece. Às vezes falta comunicação na própria casa, né? Dentro de casa, a comunicação mesmo, afetiva, assertiva e efetiva falta. Então, é isso que a gente deve lembrar. Que uma pessoa, por exemplo, que ela não teve o hábito de se desenvolver na conversa com a mãe, com o pai, com as pessoas, ela vai ter mais dificuldade. E aí ela vai se expressar de uma outra forma. Às vezes ela se expressa daquele jeito passivo-agressivo. Ela não gostou da situação, ela não se sente segura para se expor e ela vai reagir de outra forma. De repente ela vai ficar fria com você, ela não vai mais conversar com você, não vai mais te chamar para sair, é uma colega de trabalho, ela vai começar a mudar a conduta e é a forma dela se comunicar. Olha, você quer ler aí o que Cláudia falou? Cláudia, queridona, bom te ver aqui. E ela falou que as pessoas têm medo de falar e ouvir, né? E ter que aceitar tudo, né? Falar a verdade é difícil às vezes, né? Algumas verdades é difícil. É isso mesmo. Claudinha também fala muito sobre esses assuntos aí. Eu acho que ela fala algumas coisinhas aí. Até convido quem quiser acompanhá-la lá. Pois é, então é isso. É a gente pensar que da comunicação, a gente, além de se conhecer, de ficar bem, a gente consegue melhorar nossa relação. E que, de novo, como você bem colocou, a oratória não é um dom. É claro que algumas pessoas já nascem com essa facilidade. Mas quem não é, não fique triste, porque, tipo, eu não nasci no você se desenvolve. E é maravilhoso, né? É maravilhoso. E é uma forma de você começar a organizar as suas relações. Se você começa a desenvolver a comunicação, né? Porque você já não tem medo. Por exemplo, Gabi, tem gente que tem medo de se relacionar porque tem medo de se comunicar. Ponto final. Então não quer se envolver. Não quer nem começar a falar, fica tímido. Ou então não quer começar uma relação. Porque e se depois eu precisar me situar, me posicionar, como vai ser? Não vou ter condições, então eu prefiro nem me envolver. E é também relacionamento de trabalho. Às vezes você não pega uma proposta porque você tem medo do cliente. Se ele me pedir isso, se eu não souber, não sabe dar limite. E aí a gente deixa de viver, não é? Cláudia, gratidão, muita contribuição. Eu acho que é isso, Mali. Que bom. Foi muito bom. Eu acho que as pessoas precisam se conscientizar dessa comunicação. Nós precisamos nos educar, porque é uma educação, né? Treinar mesmo, nos comunicarmos de forma melhor. E eu gostei muito do assunto, gostei muito da live. E eu agradeço novamente por você ter aceito aí o meu convite. E foi muito bom. Que bacana. A Gi tá aqui presente. A Gi tá aí? Ah, Gi, um beijo pra você. Que bacana, que bom. Tem muita gente boa aqui, viu, gente? Eu não consegui falar todo mundo, mas eu agradeço demais. Aqui tem clientes, Cláudia e outras pessoas mais, Suca. Agradeço muito a você pelo convite, Gabi, pela confiança, né? Agradeço a você pela relação, pela nossa conexão bacana que a gente desenvolveu, né? Desejo sucesso para você no seu trabalho. Quero de novo reiterar minha admiração pela advogada que você é, pela pessoa que você é comprometida com a sua consciência, com o seu despertar, com o seu evoluir, tá? Pude acompanhar algumas coisinhas e fico vibrando por você à distância. E desejar tudo de bom para todos que estão aqui, a todos que passaram aqui, os seus seguidores, os meus clientes seus certamente estão aqui, colegas. Laura botou parabéns, cheguei no finalzinho, mas o assunto foi ótimo. Que maravilha. Espero que vocês coloquem em prática,
tá? Toda situação cabe, e lembrando de novo, é um treino. Tá? É um treino sem se julgar. E outra que a gente não falou, mas a questão do auto-julgamento. Né? Porque se a gente vive naquele julgamento o tempo todo, a gente não vai se expressar. Então relaxa um pouquinho, afrouxa aí essa réguazinha de que tá certo, tá errado, tá bom, não tá. E lembrando também de uma coisa importante que eu falo muito nas minhas mentorias, é que assim, se a gente tem um hábito de sempre estar julgando o outro, tá enxergando algo de ruim no outro, a gente vai ter a fantasia de que tá todo mundo julgando a gente. E a gente não vai se comunicar. Não. Mas na hora que você vira para uma pessoa que fala assim, que bacana a coragem dela, que bacana ela se expressar, que bacana aquela pessoa diferente, que bacana o estilo dela, você vai começar a sentir um pouquinho de coragem de também se assumir, dizer o que você quer. E a comunicação não é só verbal, né? É não verbal. É do seu estilo de se vestir, de ser. Então isso tudo é uma forma da gente se comunicar. Bacana, querida. Eu adorei. Gratidão demais. Obrigada. E até a próxima. Foi ótimo. Tá bom, então, muito bom, tudo de bom para você, para todo mundo, uma excelente noite. Muito sucesso. Gratidão. Muito sucesso para você, que você continue ajudando as pessoas. Está feito, que assim seja. Gratidão, minha flor. Um beijo, viu? Um beijo para todos. Boa noite. Então a gente se encontra na próxima. Boa noite para você também. Obrigada a todos que fizeram presente. Beijo. Outro. Tchau, tchau.